os amalequitas iam destruí-los, os medianitas. E Gideão, ele mesmo diz que ele era o menor de Manassés. Gideão, ele disse para Deus: eu sou o menor, eu não tenho cultura, eu não tenho nada para lhe oferecer. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Se tem alguém que conhece o nosso coração, é Deus. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é o que, irmão? Ele é enganoso. Às vezes o coração nos engana, mas Deus conhece. O Salmo 139 diz que mesmo que nós vá para as profundezas do mar, aonde nós não tem como se esconder da presença de Deus. E Deus estava vendo lá na geração da família da tribo de Manassés, havia um menor chamado Gideão. E esse Gideão, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo, que era uma das culturas de Israel, plantar trigo. E se os irmãos observarem, ele estava numa parte mais baixa e havia um carvalho. Estava lá Gideão escondido, malhando trigo e pensando em Deus, sabendo o que Deus tinha feito para aquele povo, por causa que o povo tinha se rebelado contra Deus. Mas Gideão, sendo um servo fiel, ele está lá debaixo. Aqui eu quero dizer para você, irmão, nós podemos viver em meio à tempestade, mas Deus conhece um coração justo, um fiel, Ele contempla. E Gideão, eu creio, eu estou conjecturando, está falando com Deus: Senhor, deixa eu colher o meu trigo, eu vou bater o trigo, eu vou fazer farinha para fazer pão. Não deixe os medianitas me achar aqui escondido. E a Bíblia diz que enquanto ele malhava trigo, de repente, permita-me, irmãos, de repente, veio um anjo do Senhor, e ele não percebeu, e o anjo sentou debaixo do carvalho, e ficou olhando para Gideão, sentado debaixo do carvalho. Quando Gideão percebeu, e ele olhou para o anjo do Senhor que estava sentado debaixo do carvalho, e Gideão estava ali malhando naquele lagar, que era um lugar escondido, porque a Bíblia vai dizer para se pôr salvo dos medianitas, ou seja, ele tinha se escondido num lagar, num lugar difícil, acesso para que eles não achassem ele. Mas lá nesse lugar difícil, Deus achou Gideão. Não importa o lugar que você está, Deus sabe, Deus conhece. E quando Gideão viu o anjo sentado, ele olhou para o anjo, e o anjo olhou para ele e falou com Gideão. E a palavra que o anjo falou para ele foi exatamente o que eu falei, que eu li antes aqui. Quando Gideão viu o anjo que estava sentado debaixo do carvalho, o anjo olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe por que ele refere-se ao homem valente? Não é porque Gideão andava com espada, que Gideão andava brigando, não. É porque Gideão, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à destruição, Gideão entra e diz: eu vou me esconder, mas eu não vou me entregar para os medianitas, eu vou malhar trigo, eu vou comer deste trigo, eu não vou morrer, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa. Deus gosta de gente valente, irmão. Na valentia aqui não é a valentia de ser machista, de ser brigão. Valente é aquele que não se entrega, é aquele que não se dobra. Ele mesmo que veja as palavras destruidoras dizendo não vai dar, não vai conseguir, tudo vai terminar, ele diz: eu vou conseguir, em nome do Senhor eu vou conseguir.
Em nome do Senhor eu vou receber a restituição de volta. Em nome do Senhor vai dar certo. Não seja fraco, irmão. Perdeu o emprego, Deus vai abrir a porta do emprego talvez maior. Nenhuma coisa vem para nós sem que haja um propósito, desde que nós estejamos debaixo da mão de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada cai do céu por acaso, irmão. Às vezes uma luta que chega é para nós se aproximar mais de Deus. Imagina os irmãos comigo, se Gideão, se não houvesse aquela luta, se Gideão tivesse não lutado, tivesse se entregado para os medianitas, ele não veria o Senhor. Mas por ele lutar, o Senhor, em meio a tantos de Israel, ele achou ele sentadinho lá, ele sentou debaixo daquele carvalho e achou ele batendo trigo. E a palavra de Deus para ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. É claro, irmãos, que em meio à guerra, em meio à luta, vem dificuldades, perguntas. Gideão logo olhou para o anjo e começou a perguntar para ele. O versículo de número 12, versículo 13, aí Gideão responde para o anjo e diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Essa pergunta aqui, irmão, sempre vem para nós. Quem já não fez essa pergunta? Por que, Senhor, eu que sou fiel, eu que estou sempre na igreja, eu que estou sempre ativo na tua obra, por que eu? Já não foi essa pergunta para alguns aqui? Gideão também fez, não é errado perguntar. Aí Gideão diz: por que, Senhor, tu fez isso para nós? Porque todas as maravilhas que que nossos pais contaram para nós, Gideão está dizendo no versículo: ó Deus, os nossos pais contaram as grandezas que vocês fizeram, ou que o Senhor fez por eles, e por que tu vai fazer isso para nós? Eu sou do tempo ainda do toca-fita, de voltar a fita. Eu vou voltar um pouquinho a fita agora para você entender. Quem pegou a época do toca-fita, a meninada gurizada hoje nem conhece toca-fita, né? De rodar a fita, né, Odair? A canetinha. A canetinha. Sabe por que Gideão está questionando? Senão a tua força vai ser pequena, disse Salomão. E esse texto, Deus fala com Gideão e diz que ele era com ele porque Gideão se mostrou valente. E eu repito, Deus não trabalha com frouxo. Tem gente, irmão, que qualquer vento que dá, ele já desanima, já quer se matar, já quer fazer qualquer coisa na vida. Irmão, Deus gosta de gente valente, que tranca o pé e diz: em nome de Jesus nós vamos vencer. O texto que nós lemos, nós falamos aqui na quarta-feira, só repetir um pouquinho. Eu vi que teve alguns irmãos aqui que não estavam quarta. Nós estamos falando sobre um período de Israel. A igreja, hoje estruturada no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos como base o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. O texto do livro dos Juízes, capítulo 6, relata um momento que o povo de Israel estava vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma perseguição. E esta perseguição, atentem os irmãos, que ela não veio oriunda de Satanás. Às vezes nós temos algumas lutas, algumas dificuldades,
a gente tenta atribuir o causador e aponta, e muitas vezes apontamos para o inimigo da cruz de Cristo. Mas neste caso aqui, a Bíblia diz que Deus tira o povo do Egito, faz promessas, abençoa, cuida do povo, dá de tudo que eles precisam, mas o povo negligencia a voz de Deus, a bênção de Deus. Eu abro aqui um parênteses. Há um grande perigo quando nós levamos as coisas de Deus de qualquer maneira. As coisas de Deus, elas são santas, elas são sagradas, e elas, com certeza, irmãos, nunca trazem para nós a derrota. Elas querem nos trazer sucesso e vitória, mas por nós desprezá-las, podemos ter um problema. Israel começou a ter outros deuses, a ter outros ídolos. Os irmãos vão encontrar no texto que Gideão a primeira coisa que Gideão faz é destruir um altar que eles tinham construído para Baal. E Deus tinha falado: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Mas eles tinham levantado um altar para Baal. Irmão, tem muitos deuses por aí, mas só há um Deus que é poderoso, o nosso Deus eterno, Jeová Jiré. O Senhor é conosco. Vivemos numa sociedade que as pessoas buscam solução em muitas coisas, e a solução está bem simples, está na nossa frente. Irmãos, não existe outro caminho para ir a Deus. Não se vai através de Maria, de Marta, de Luísa, de Teresa, de Francisco, desculpa o irmão Francisco e o irmão Francisco, mas São Francisco, São José. Só tem um caminho que leva a Deus, e o próprio Jesus disse, irmão Clodemir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João capítulo 14. Ninguém vai a Deus Pai se não for por mim. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus. O caminho da nossa vitória, irmão, está no nome de Jesus, o nome poderoso que faz com que todas as coisas sejam alcançadas em Deus. E esse povo começou a atribuir altares a deuses estranhos, e Deus permite. Deus avisou eles e disse: agora vocês, eu tirei vocês do Egito, da escravidão, do sofrimento, coloquei numa terra boa, a terra que vocês estão mana leite e mel, é uma terra especial, mas vocês estão me desprezando, e eu vou permitir que os amalequitas e os medianitas venham comer todo o fruto de vocês. Aqui não foi operação do diabo, foi Deus que permitiu. E nós falamos quarta-feira que eles plantavam, mas não colhiam. E eram, diz o texto, como se o grão de areia na beira da praia, a multidão dos medianitas que vinham. Eles ficaram só cuidando. Quando eles vinham, plantavam, eles se levantavam e vinham e destruíam todas as plantações. E o povo de Israel ficou sofrendo. Quem lembra quanto tempo eles sofreram? Foram 7 anos. Foram 7 anos de sofrimento, Odair, 7 anos de guerra, plantando e não podendo comer, porque os medianitas vinham e roubavam. E a Bíblia diz que eles iam até a base de divisa do país. O texto que nós lemos aqui vai nos dizer, no capítulo 6, versículo 4, que a divisa onde eles paravam de perseguir, vejam bem, eles iam até Gaza. E hoje o maior inimigo de Israel está lá na faixa de Gaza. As guerras estão lá na faixa de Gaza. E eles iam até Gaza. E quando eles chegavam em Gaza, eles paravam, porque eles sabiam que os judeus estavam de Gaza para cá. E Deus permitiu isto porque viu o desleixo dele. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Não se assuste que eu vou dizer que é algo real.
Se Deus permitiu alguém entrar no deserto, não tente tirar ele do deserto, que você vai morrer junto no deserto. Só vai sair quando Deus permitir. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ele está numa guerra, numa luta, e você vai, não, mas eu vou te ajudar. Nós devemos ajudar, nós devemos entender o princípio. Há uma lei bíblica que chama-se a semeadura. Nós vamos colher o que plantamos, então nós não vamos impedir que alguém colher. Se ele plantou, vai colher. E é claro, é um texto que diz que se nós semearmos, e parece que foi o sábio Salomão que falou isso, se semearmos vento, colheremos tempestades. Se você semeia coisa boa, não tem como você colher coisa ruim. Por isso que eu sempre digo, irmãos, nós como crentes, nunca façam mal a ninguém. A Bíblia diz, faça o bem, sem olhar a pessoa, quem ela é, quem se trata, e nunca trate o mal pelo mal. Tem pessoa que recebe o mal e já quer brigar, irmão. Eu vou pelo mal, eu quero mostrar porque ele é ruim, eu vou ser mais ruim. Não, a Bíblia nos diz que quando a pessoa é ruim, você vai tratar com o bem. Se ele te deu o mal, você vai dar o bem. Não tem, irmão Francisco, como está errado, irmão André, não tem como.